Esse é o nosso Tudo Posso. Olha, daqui a pouquinho tem uma receita deliciosa. Tem tempurá na nossa culinária. Sabe o que é isso? Uma comida japonesa, fácil de fazer e você com certeza vai surpreender os seus familiares, os seus amigos. Daqui a pouco, Adriana Teles no comando da nossa cozinha com esse sabor que vem do outro lado do mundo e que nos encanta também. Mas o assunto também agora é saúde. Quando menos se espera, pequenas manchas brancas aparecem no corpo e, com o passar do tempo, aumentam consideravelmente. Famosos como o rei do pop Michael Jackson tiveram a doença que atinge aproximadamente 1% da população mundial. Eu estou falando do vitiligo, uma doença causada por uma resposta exagerada do sistema imunológico. Para esclarecer dúvidas sobre o assunto, nós conversamos agora com a dermatologista, a doutora Úrsula Mettelmann. Doutora Úrsula, bom dia. Obrigado pela presença. Bem-vinda. Agradeço o convite. Obrigada. Bom, vitiligo, já falei que o Michael Jackson é o mais famoso, né, em relação a essa doença. É isso mesmo? Exatamente. Ele é uma das pessoas famosas também. Aqui no Brasil, quem declarou que tem vitiligo foi a Luísa Brunet. Luísa Brunet, né? tá. Também tem algumas fotos dela na internet. E, assim, é interessante até as pessoas públicas declararem que tem, porque nós vemos que qualquer pessoa pode ter vitiligo. Até né? um jeito de desmistificar a doença, porque existe muito preconceito, até mesmo no próprio contato, né? Vitiligo não se pega no aperto de mão, no abraço, no beijo. Não se pega. É como você bem falou, é uma doença do sistema imunológico. Então, o que acontece? Nós não sabemos a causa, não sabemos o porquê, mas de alguma maneira o sistema de defesa ataca as nossas células que produzem cor, que são os melanócitos. Então, sem a sua função normal, aquela pele, aquela região para de produzir a cor e fica branca. Mas isso não dá nenhum sintoma. Quem tem o vitiligo não tem nenhuma sensação, não coça, Não tem não dor, dói, não tem nada. não arde, não tem nenhum sintoma. E também não é transmissível. Então, aquela pessoa que tem, ela não vai passar para nenhum semelhante. Alguns casos, sim, tem uma história familiar. Então, em cerca de 30%, ou seja, de cada 10 pessoas, em 3, nós vemos uma história familiar. Quer dizer que é genético, é isso? É genético, exatamente. Mas a grande maioria dos casos nós não conseguimos identificar, pelo menos nenhum. Nós sabemos que, assim, a questão de familiares, às vezes vem lá de um familiar muito longínquo, né? Que a gente nem sabe que teve a doença. Olha, nós temos até algumas fotos, doutora, para ilustrar essa nossa conversa. São graus diferentes até de vitiligo, é isso? Podemos dizer dessa forma? Pelo que parece, assim, nesse caso, a primeira foto estava com vitiligo, o paciente foi submetido a um tratamento. Já teve o tratamento. Então, tem ilhas de repigmentação e, por último, o paciente tratado. Então, o que é interessante falar também é que o vitiligo tem tratamento. Agora, quando que a pessoa percebe que está com vitiligo? Quando que as manchas começam a aparecer? Tem uma idade para isso? Então, a maioria das pessoas são adultos jovens. Então, é em torno da segunda, da terceira década. Pode aparecer desde o bebê até o idoso. Há casos de crianças, então, com vitiligo? De crianças. E são, às vezes, diagnósticos difíceis, porque nós não sabemos se é uma mancha genética, né, um nevo anêmico, como nós falamos, ou se é um vitiligo. Mas o vitiligo, ele tem uma característica, na grande maioria dos casos, ele aparece dos dois lados. Então, são pessoas que têm uma lesão num cotovelo e aparece no outro cotovelo, numa mão e na outra mão. Então, ele tem essa lesão em espelho, como nós falamos. Muitas vezes o pelo despigmenta também, então se é na região dos olhos, das pálpebras, existe essa despigmentação e a pele chega a ficar sem cor. Então não é só um clareamento, a pele realmente fica sem cor. Tem uma região de maior incidência, doutora? Então, tem algumas características, sim. Então, por exemplo, mãos, nós falamos nas eminências ósseas, então próximos aos ossos, nos cotovelos, nos tornozelos, nos joelhos, nas mãos. Perioral, periocular, então são áreas que ele acomete mais. Homem ou mulher? Ou não tem preferência nesse caso? Não tem uma incidência maior? Não tem uma incidência maior, não tem uma preferência. Os dois sexos são acometidos. Diferenças de cor, de pele, de raça também não tem. Então, todas as pessoas são acometidas da mesma maneira. Agora, mesmo sendo... Olha o Michael Jackson aí, ó. Michael Jackson, nesse caso, ele já passou por aquele processo de branqueamento da pele. Até dizem, né, doutora, que ele fez esse branqueamento justamente para
de uma forma de combater esse vitiligo dele, não é isso? Exatamente. Na verdade, é bem interessante que em casos onde o vitiligo é muito extenso, onde você tem uma sobra de pele normal de 30%, então aquele caso que pegou quase toda a pele e ficaram algumas áreas somente de pele sã, você pode tratar a pele despigmentando. Então, essa despigmentação, ela é um tratamento, nós fazemos isso na prática. Quando o paciente já não existe mais aquela esperança da pele voltar ao normal, então, muitas vezes a gente opta por despigmentar. Para pacientes, então, onde o vitiligo já está bastante avançado, Muito, é isso? não é para qualquer caso. Tá. Então é o que o Michael Jackson acabou fazendo. Caso contrário, seria aquela situação que nós mostramos na primeira foto, que a pessoa acabou tratando, é isso? Isso. Volta pra gente, produção, aquela foto do olho. É possível isso, por favor? Olha só, essa foto aqui. Esse é o processo inverso que o Michael Jackson fez. É isso, doutora? Exatamente. A princípio, nós indicamos o tratamento do vitiligo. O vitiligo, como toda doença autoimune, como nós não sabemos onde está o problema, né, o que causa esse descontrole do sistema imunológico, até hoje não foi identificado. Então, não é possível a cura. Não tem cura. Não tem cura, mas tem controle e tratamento. E tem pessoas que conseguem tratar e nunca mais ter a lesão. O controle, na verdade, você consegue estagnar, é isso? Isso, estagnar e fazer a remissão da doença. Você consegue estagnar com o quê? Repigmentar. Medicamento? São medicamentos e são tratamentos com luzes e lasers e até o tratamento cirúrgico. Por exemplo, durante o processo de vitiligo, nós sabemos que são liberados muitos radicais livres. Essa guerra do nosso sistema imunológico, ela meio que intoxica o nosso organismo. Então, são dadas vitaminas, antioxidantes, tem algumas substâncias que fazem com que a pele repigmente, estimulam a pigmentação também. Tem algumas lâmpadas de UVA, UVB, Narrowband. Então, são lâmpadas onde você aplica ela na pele, essa luz, e a pele vai responder com uma repigmentação. E os tratamentos com laser também. O laser também tem a função de ativar essa melanina. Agora, para repigmentar, né? Como que é feito isso? É uma tatuagem? É esse o efeito ou não? Então, você como essa foto que foi mostrada das pálpebras, você viu que a foto do meio tinha umas ilhas de pigmentação, alguns pontinhos de pigmentação. Então, na verdade, a pele ela volta a produzir o pigmento aos pouquinhos, e aí esses pontinhos vão se juntando até que preencheu tudo. Então, na verdade, é um processo que é lento, muitas vezes são muitas sessões, nós falamos muitas vezes em 100 sessões, 150 sessões, para você ter uma resposta. É um tratamento demorado, então, bastante demorado, porque as sessões elas devem ter um espaço entre uma e outra. De quanto tempo? Dependendo, por exemplo, a PUVA, né, o banho de luz, o PUVoterapia, que é um tratamento que é muito bom, ele tem um intervalo de uma semana. Então, se você for fazer 100, 150 sessões, você às vezes leva anos 2, realmente. 3 anos trabalhando com isso. O tratamento é lento. E fora isso, tem o tratamento medicamentoso, né? Semana passada ocorreu o Congresso Internacional de Dermatologia nos Estados Unidos, onde foi falado sobre vitiligo, foi falado muito sobre o tratamento cirúrgico, que é um tratamento que nós fazemos, que é o transplante de pele. O que nós fazemos? Nós tiramos pele sã, por exemplo, de áreas que não tomam muito sol, do próprio paciente. Por exemplo, das costas. Das costas, área retroauricular, são áreas que não tomam muito sol, e colocamos em áreas de vitiligo. A partir dali, dessa célula enxertada, ela volta a produzir a cor. Então, hoje nos Estados Unidos, esse é o tratamento que está mais em evidência e que tem se mostrado o tratamento mais eficiente para o vitiligo. Agora, o paciente com vitiligo, ele tem que tomar um cuidado especial com exposição solar? Porque se ele não tem pigmentação na pele, eu imagino que ele acaba se associando à pessoa que é albina, que tem albinismo. Exatamente. É isso mesmo? Exatamente. Há alguns anos nós não sabíamos disso e nós pedimos para os pacientes tomarem muito sol mesmo sem protetor solar. Hoje, os estudos já mostraram que quanto mais sol você toma nessa pele muito sensível, o paciente vai até piorar a situação dele. Então, essa pele que não tem o pigmento, ela não tem a proteção. Porque a melanina, a cor da nossa pele, funciona como um protetor solar natural. Então, para os pacientes que têm o vitiligo, é muito importante usar o protetor solar nessa área despigmentada. Cobrir as partes do corpo, é isso? Que são atingidas principalmente. Também. E não esquecer do protetor solar. Sempre, isso sempre.
Agora, é possível prevenir de alguma forma vitiligo, doutora? Ou quem tem tendência, ele vai aparecer e não tem história? Exatamente, ainda não é. É claro que assim, se alguém tem um parente, né, os pais têm vitiligo, existe um risco maior de os filhos, por exemplo, terem, mas não há nada no sentido de prevenção que nós podemos fazer. O que nós podemos orientar é se o paciente vier a desenvolver algum vitiligo, muitas vezes você faz um machucado na sua pele e esse machucado já cicatriza com uma pele branca, com uma cicatriz vitiligoide. Isso pode ser um indício que Já você é uma tendência, tenha, né, que a uma pessoa possa ter. tendência. Então, nesses casos, nós podemos ficar de olho, fazer exames frequentes, deixar já alguma pomada repigmentante, uma pomada imunomoduladora, mas nada no sentido de prevenir. Né? Algumas doenças são associadas ao vitiligo e isso muitas vezes nós vamos investigar nesse paciente. Que tipo de doenças, doutora? Então, doenças da tireoide, o hipotireoidismo, que também é uma doença imunológica, onde o sistema imunológico ataca a função da tireoide, e aí a pessoa tem que tomar até aqueles hormônios para repor. O diabetes, que é tão frequente, tão comum. Quer dizer, são pessoas que naturalmente teriam tendência a desenvolver o vitiligo. Doenças imunológicas, uma delas é o vitiligo, a alopecia areata, por exemplo, que está muito associada, são quedas de cabelo localizadas. Então, as pessoas fazem medalhões de falta de cabelo no couro cabeludo, isso é muito associado ao vitiligo. Então, existe uma tendência... Mas o vitiligo ele não avança para a cabeça, para o couro cabeludo? Pode ocorrer. Pode ocorrer. Pode ocorrer vitiligo no couro cabeludo e aí, além do couro cabeludo ficar branco, o cabelo também fica. Ocorre essa despigmentação. E o que acontece com a pessoa que tem vitiligo, mas não busca o tratamento? Na verdade, a doença ela pode estabilizar, ela pode regredir ou ela pode evoluir. Não tem como nós sabermos. É claro que assim, se um paciente rapidamente ele desenvolve um quadro grave, várias áreas do corpo acometidas... Mas rapidamente quanto? Quanto tempo? Cerca de meses. 6 meses o paciente já abre grandes áreas, mãos, braços, pernas, né? Num período de 6 meses. Nós sabemos que isso é um quadro mais grave, né? Agora, tem outros pacientes que às vezes abrem 1, 2 lesões na face, ficam com aquelas lesões durante anos, 5 anos, 10 anos, aí é claro, nós já sabemos que é um vitiligo mais estável. Porém, a qualquer momento, questiona-se muito a questão do estresse, né? O quanto que um trauma emocional, um estresse pode piorar esse paciente. Então, de repente, né, indo por essa teoria, se o paciente sofre algum estresse, ele pode abrir um quadro de vitiligo. Na verdade, não tem como saber. Tá, agora aquilo não dói, não arde, não queima, não vai sentir absolutamente nada. A pele não fica insensível, o toque fica igual, é isso? A sensibilidade na pele é a mesma? É a mesma, a sensibilidade é a mesma. Não tem nenhum odor, nenhum cheiro, nenhuma secreção, diferente de outras doenças, por exemplo, como a psoríase, que é uma outra doença imunológica, muito parecida na sua forma de ser com vitiligo, mas que já tem sintomas. O vitiligo não dá sintoma nenhum. É realmente só essa despigmentação, essa desfiguração, que muitas vezes é um problema que nós falamos até estético, né? É um problema social que o paciente realmente tem, porque ele sofre um preconceito, né? As pessoas realmente têm medo de pegar. Uma das coisas que nós falamos para esses pacientes realmente é você maquiar a pele, então não há problema nenhum nisso. Então, se você está em tratamento ou se você não está em tratamento, você, em algumas áreas, como na face, nas mãos, nos braços, você não precisa expor o seu vitiligo. Existem hoje maquiagens que cobrem perfeitamente, que são resistentes à água, que você pode usar e ninguém precisa nem saber, né, que você tem até por esse preconceito que existe, né, diante da sociedade. Mundialmente falando, doutor, existe alguma comunidade, algum grupo que não apresenta vitiligo? Se brancos, negros, pardos, os orientais, ou é uma doença mundial hoje? É uma doença mundial. Todas as raças são acometidas. Realmente nós podemos falar que ela está mundialmente disseminada. Os estudos em torno do vitiligo, eles são muito frequentes na Índia, por exemplo, é um país que estuda muito, e todos mais nesse sentido da cirurgia. Mas será que porque a incidência é maior lá ou não? Não, é porque lá eles fazem muita pesquisa, é um centro muito interessante de pesquisa, eles têm um incentivo do governo muito grande nesse sentido. Então, quando você vai ler os trabalhos, você lê muita coisa que vem da Índia. E todos são nesse sentido de procurar tratamentos cirúrgicos. Então, hoje,
o que é up-to-date, o que a gente fala para os pacientes que têm vitiligo? É procurar fazer realmente, sair só desse tratamento convencional com medicamentos e com tratamento com lâmpadas. É procurar tratamentos que façam transplantes de célula. Isso é feito em alguns hospitais escola, né? Às vezes a gente fala, mas não é acessível. Alguns hospitais escolas onde tem serviço de cirurgia dermatológica praticam esse tratamento e consultórios de um modo geral. No Brasil, nós já estamos capacitados, nós fazemos esse tipo de tratamento. Então, é uma coisa que tem se falado muito fora, mas que o Brasil está totalmente capacitado, né? Os profissionais aqui estão capacitados para fazerem nos pacientes. Sistema Único de Saúde cobre tratamento? Tem serviços de escola, né? É claro que são centros de referência, são centros de excelência, mas tem hospitais escola que fazem o tratamento gratuitamente. Sim, gratuitamente. É isso. Tá, perfeito. E muitas vezes, de repente, a pessoa pode associar isso. Mas é uma questão estética. E não é só uma questão estética. É muito mais social, inclusive, né, Exatamente. doutora? É claro que assim, uma tabela de convênio convencional não vai cobrir, mas o Sistema Único de Saúde, principalmente nesses serviços onde tem os hospitais de referência, os hospitais escola, esse tipo de tratamento, ele tanto as luzes, a pulvoterapia, ele faz parte da formação do médico dermatologista. Então, como um centro de formação, os pacientes, eles recebem esse tratamento de forma gratuita. Agora, ainda falando sobre a doença, vitiligo pode ser confundida com uma outra patologia? Existe essa possibilidade? Sim, existe sim. Muitas vezes, até no início da doença, é difícil você fazer um diagnóstico, porque ele confunde. Então, nós temos que fazer a biópsia, tirar um pedacinho de pele e mandar para o exame para ter certeza. Por exemplo, existem algumas alergias, algumas dermatites de contato, que nós chamamos de dermatites de contato hipocromiante. Elas ficam brancas. Existe uma doença que foi muito falado se o Michael Jackson teria essa doença ou não, que seria o lúpus vitiligoide. Então, não se sabia se ele tinha lúpus ou se ele tinha vitiligo. Isso a mídia falou muito sobre isso. Tem algumas outras despigmentações, algumas micoses brancas na pele. Então, em alguns pacientes, em algum momento, existe essa confusão, sim. E por isso que é importante, se existe a dúvida, fazer esse exame, que é diagnóstico, que é a biópsia de pele. Então, para quem não sabe se tem ou não, tem a dúvida, o médico tem a dúvida, você faz a biópsia e ela vai ser diagnóstica. É procurar o dermatologista, qualquer sinal diferente que possa aparecer no corpo, né, doutora? Exatamente. É claro que nem toda mancha branca na pele vai ser um vitiligo, mas na dúvida, tem que procurar um dermatologista e tentar fazer esse tratamento o mais precoce possível. Bom, doutora Úrsula, quero agradecer a tua presença, agradecer os seus esclarecimentos. Se alguma dúvida ficou, é só escrever pra gente, tudoposso@redefamilia.com.br. Invadindo o programa para dar uma boa notícia para você, mulher, que sofre com a menopausa. E aquele calorão, como é ruim, não tem disposição para nada, muitas vezes começa a engordar, ter problema de saúde. Eu tenho a solução. Presta atenção no recado do Fernando Lima. Eu já estou falando do Vergara, o mais procurado, o mais vendido em todo o Brasil. O telefone já está na tela. Você vai ligar agora, 0800 779 8080. A ligação é gratuita de qualquer parte do Brasil, até do seu celular, 0800 779 8080. Você vai ligar agora, vai pedir o Vergara, não vai pagar o frete, vai receber em casa em qualquer parte do Brasil. E o Vergara tem uma composição fantástica. Açaí, guaraná, vitaminas aí para poder também fortalecer o cabelo, fortalecer a unha, para acabar aí com esse problema de má disposição, porque açaí, guaraná e vitaminas é para dar disposição. Então aquela fase da menopausa, que você não tem disposição para nada, não quer mais namorar com o marido, a partir de agora você vai ter muita disposição, viu? 0800 779 8080, vem aí a promoção. Na compra de 2 frascos do Vergara, você ganha inteiramente grátis o melhor composto emagrecedor para você perder peso, para ficar bonitona, gostosona.
0800 779 8080. Compra 2 Vergara, ganha composto emagrecedor e se você pagar no cartão de crédito, eu ainda mando o Vergara pro maridão, porque o Vergara dá mais potência pro homem e ele vai ter muito mais resistência, vai melhorar, vai ficar aí o gastosão. 0800 779 8080 é o telefone, pagou no cartão de crédito, terá desconto, pode pagar à vista, pode pagar com cheques pré-datados. Enfim, ligue agora, 0800 779 8080, peça Vergara. O Vergara é energético natural, base de açaí, guaraná, vitaminas, não tem nas farmácias, é só no telefone que está na tela e tem plantão agora. 0800 779 8080, tá aí no Nordeste, tá no Sul, perguntando se entrega, e claro que entrega, até de barquinho vai chegar aí. 0800 779 8080, super energético natural Vergara, tratando também da menopausa. Já recebi aqui, sabe o quê? O tchauzinho, e eu tô indo, você vai ligando, 0800 779 8080, essa é a produção eficiente. Intervalo agora, daqui a pouquinho então tem mais Tudo Posso. Hoje tem uma culinária japonesa, tem tempurá com a culinarista Adriana Teles. Já comeu tempurá? Se não comeu, tenho certeza que você vai fazer e vai saborear. É uma delícia, a gente já volta.